Um outro tipo de micorriza são as micorrizas vesículo-arbusculares, ou micorrizas arbusculares, ou mesmo endomicorrizas, certo? Então, as endomicorrizas, diferente das ectomicorrizas, que apresentam crescimento somente intercelular, as micorrizas vesículo-arbusculares, elas apresentam um crescimento inter, ou seja, entre as células, e intracelular, dentro das células. Esse crescimento do micélio do fungo para dentro da célula é proporcionado, é causado por invaginações que ocorrem na parede celular das células, que fazem com que o micélio adentre e formem estruturas específicas, certo? As micorrizas, então, arbusculares, as endomicorrizas, elas são caracterizadas por algumas estruturas, como os arbúsculos, que são formados no interior das células hospedeiras do vegetal, e a produção de vesículas, que servem de armazenamento e como forma de propágulo vegetativo, né, para que o fungo cresça, né, além da presença de células auxiliares e esporos assexuais, certo? Então nós temos aqui, né, algumas ilustrações de esporos de fungos que responsáveis por formar as endomicorrizas são principalmente fungos da ordem Glomalis, né? Temos Glomus clarum, Glomus etunicatum e uma série de outras espécies. Como mencionado anteriormente, as endomicorrizas, diferente das ectomicorrizas, elas têm uma distribuição cosmopolita, elas estão basicamente em todos os lugares, certo? Cerca de 80 a 85% das plantas, né, apresentam algum tipo de associação micorrízica, no caso endomicorrízica, certo? E são fungos que colonizam espécies de plantas herbáceas e lenhosas, sem especificidade de hospedeiro, né? Cerca de 200 espécies de fungos endomicorrízicos contra em torno de 500 espécies de fungos ectomicorrízicos. Aqui nós temos uma figura de uma raiz micorrizada por endomicorrizas, onde a gente verifica a presença de algumas estruturas, né? Aquelas estruturas principais, primeiramente o micélio, né? O micélio é a parte do fungo, sem o fungo não tem associação micorrízica, então a gente vê aqui a presença do micélio, a presença das vesículas e os arbúsculos, certo? Então, qual é a função das vesículas? As vesículas servem como forma de armazenamento de energia, armazenamento de outros compostos, enfim. Os arbúsculos, aqui dentro da célula, que são como se fossem pequenas árvores, eles são responsáveis pela troca de nutrientes, né? Tanto carboidrato para o fungo, quanto receber do fungo nutrientes como principalmente o fósforo. E as hifas também, né, são responsáveis pela absorção de nutrientes e água. Okay? Os tipos de micorrizas, tá? E falando no geral, tanto endo quanto ectomicorrizas, eles variam muito em estrutura e função de acordo com o local, de acordo com a latitude, de acordo com a altitude, também variam em relação às propriedades e estrutura do solo e da zona climática onde a gente se localiza. Por exemplo, nas regiões subárticas ou subalpinas, predomina um tipo de micorriza que nós não abordaremos aqui nesse momento, né, mas ela faz parte do grupo das endomicorrizas, que são as micorrizas ericoides, certo? Nós vamos ofertar uma disciplina optativa que chama de micro-organismos promotores do crescimento de planta, e nessa disciplina a gente vai abordar mais especificamente todos os tipos de micorriza e de forma mais detalhada, né? Então, nas regiões subárticas ou subalpinas, predominam as micorrizas ericoides, que são fungos do filo Ascomicotas. Nas florestas temperadas, as ectomicorrizas, basidiomicotas, pampas, savanas e florestas tropicais, predomínio também de endomicorrizas, mas com fungos do gênero Glomeromicota. Essa figura ela ilustra para a gente, né, que com o decréscimo da latitude ou da longitude, a gente tem, né, a mudança no tipo de solo, né? São características, por exemplo, o solo de região de serra ele é um solo mais escuro, por quê? Porque é mais rico em matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela demora mais a se degradar, porque é um solo mais frio. Então, se nós formos ver, né, em regiões de maiores altitudes, a forma
de nitrogênio predominante é o orgânico e o tipo de micorriza que predomina são as micorrizas helicoides. Em regiões intermediárias, a forma de nitrogênio predominante é o amônio e o tipo de micorriza que predomina são as ectomicorrizas. Aí são regiões típicas de florestas de coníferas. E nos trópicos, das regiões de baixa latitude, certo? E longitude também. Enfim, a forma de nitrogênio que predomina é o nitrato e o tipo de micorriza são as micorrizas arbusculares ou as endomicorrizas, né? Arbusculares porque elas formam aquela estrutura que a gente viu agora que chamam de arbúsculos, que são as regiões responsáveis pela troca de nutrientes também junto com o micélio. E que fatores que influenciam a simbiose? Né? Como é uma simbiose, existe uma troca, né, entre planta e fungo. Para que a simbiose ocorra, tem que ter vantagem tanto para a planta quanto para o fungo. Né? Então, falando de simbiose, ela possui três importantes componentes no caso das micorrizas. Né? A raiz, as estruturas fúngicas formadas dentro da célula e o micélio extraradicular do hospedeiro, né, que está no solo, né, do fungo infectante, ali, mas infectante no bom sentido, infectante de simbiose, certo? E essa relação entre a raiz e o fungo, ela necessita de troca de sinais, tá? Então, a planta está no solo, o fungo está no solo. A planta emite sinais, né, sinais químicos, liberação de substâncias que indicam para o fungo que ali é um hospedeiro, é uma planta onde ele pode estabelecer a simbiose micorrízica. Então, daí inicia todo o processo, ok? Primeiramente, né, de forma geral, algumas plantas elas liberam, né, a estrigolactona, que é um hormônio que ele estimula a germinação dos esporos, certo? Depois ocorre a liberação de lipoquito-oligosacarídeos e quito-oligosacarídeos, que são fatores micorrízicos, ou seja, que sinaliza para o fungo o local, né, onde ele vai se alojar, o local onde vai ocorrer a micorriza. Aí ocorre a ativação de toda a via de sinalização da simbiose na raiz, que termina com o estabelecimento da associação. Então tem uma série de fatores químicos que estimulam, né, que indicam a possibilidade de ocorrência do fenômeno. Então, para o estabelecimento da simbiose, além do contato localizado, o fungo precisa colonizar, penetrar e colonizar a raiz, estando envolvidos fatores tais como compatibilidade genética entre planta e fungo, fatores edáficos, atividade de planta, micro-organismo e densidade de inóculo do fungo micorrízico arbuscular. Tá? Então, aqui mostra, né, que são uma série de fatores, não são um único fator. Né? O primeiro e mais importante é a compatibilidade genética, né? Porque se não houver compatibilidade genética, não vai ter essa troca de sinais, não vai iniciar o estabelecimento da associação. Né? Fatores também como idade da planta, estado nutricional, presença de compostos fungistáticos, né? Que são compostos que inibem o crescimento do fungo. Algumas plantas elas liberam alguns compostos fenólicos que inibem o crescimento do fungo, então isso não vai propiciar o estabelecimento da simbiose. A desfolha também, porque a partir do momento que eu faço desfolha, eu diminuo a quantidade de fotossintato que está na planta, então se a planta tem pouco fotossintato, ela vai guardar esse fotossintato para ela, ela não vai usar isso para estabelecer a associação micorrízica. Né? Pastejo, no caso de gramíneas, pode, aplicação de fito-hormônios também influenciam a micorrização. Tá? Falando no estado nutricional, a gente deixou claro que o principal elemento envolvido no processo da micorriza é o fósforo, certo? Então, para que ocorra o estabelecimento da associação, os níveis de fósforo no solo têm que estar baixos. Porque se o nível de fósforo no solo está alto, não tem porque a planta estabelecer uma simbiose para receber um elemento que ela não precisa, porque ela tem em excesso próximo, certo? Então, se eu vou estimular a colonização micorrízica, eu tenho que trabalhar com solos com baixo teor de fósforo, porque senão essa associação ela não ocorre. A planta não vai emitir sinal para que o fungo estabeleça a simbiose. Dessa forma, a planta vai estar simplesmente dando carboidrato para o fungo e o
o fósforo que seria interessante para a planta, ela não vai precisar porque ela tem um alto nível dentro dela ou na região. Enfim, por outro lado, a colonização das raízes e a produção de esporos são afetadas por diversos fatores, entre os quais a aplicação de fertilizantes, como eu já falei agora do fósforo, né? A intensidade de luz e defoliação, que reduzem a fotossíntese e, consequentemente, o suprimento de carbono, como eu já expliquei anteriormente para vocês. Certo? Então, a gente já falou bastante dos fungos, né, micorrízicos, principalmente ecto e endomicorrízicas, né, mais especificamente nessa aula, certo? E a gente pensa, tá, mas como que eu posso usar esses fungos? Então existe um grande potencial de utilização desses fungos micorrízicos, certo? Primeiro, no plantio de espécies exóticas em novas áreas. Tá? São espécies exóticas, né, em novas áreas, espécies altamente específicas do fungo. Eu tenho como, através da inoculação do solo, eu fazer com que essas plantas se estabeleçam. Como eu falei, isso foi observado na implantação de eucalipto no Brasil, certo? Não tínhamos fungo micorrízico aqui em quantidade suficiente, né, específicos para a planta de eucalipto. Precisou-se, né, fazer inoculação para que ocorresse o estabelecimento. Na revegetação de solos degradados, seja por erosão, mineração, contaminação, construção civil, né, porque alguns fungos apresentam, né, tolerância ao cultivo em solos com metais pesados, então isso traz benefício para a planta. O fungo ele armazena no micélio esses metais pesados, fazendo com que a planta consiga se desenvolver. Certo? Em áreas despovoadas ou desprovidas de hospedeiro de ectomicorrízas, como no caso do eucalipto que foi citado, em solos e substratos inertes, onde há ausência de propágulo, né? Então existe a possibilidade de inocular o fungo no substrato inerte e eu vender, né, comercializar um substrato, enfim, com uma população de micro-organismos ali altamente eficiente, selecionada em laboratório, com alto potencial em translocar nutrientes para a planta, principalmente fósforo, enfim. E também em áreas onde os fungos já ocorrem, né, que nós chamamos de fungos autóctones ou indígenas, mas pretende-se aumentar a densidade de inóculos ou introduzir organismos mais efetivos que as populações presentes ali, populações autóctones, tá? Então tem como eu estimular, né, é aumentar a densidade do inóculo presente, né, seja, enfim, inoculando on-farm, inoculando inoculante mesmo produzido em laboratório ou introduzir micro-organismos mais eficientes, né, que melhorem a qualidade microbiológica desse solo. Então, o grande potencial de uso dos fungos ectomicorrízicos ele está relacionado à produção de inoculante. No Brasil, a maioria dos estudos eles são feitos em laboratório, em condições controladas, né? Muito pouco se trabalha com inoculante de fungo micorrízico, diferentemente do exterior, onde na Austrália e Estados Unidos as mudas obrigatoriamente elas têm que vir micorrizadas, então a produção de inoculante ela está muito avançada, né? Ah, mas eu não posso usar o inoculante de lá aqui. É complicado porque são fungos específicos adaptados à condição de solo da região, né? Então tem que ter todo o cuidado, todo um processo de seleção controlado e agora, né, em 2018, foi registrado o primeiro inoculante à base de fungo micorrízico no Brasil, certo? Para nossa alegria, enfim, esse produto é feito por uma empresa de Joinville, certo? Então foram uma série de testes, né, no Brasil, coordenados pela Universidade Federal de Santa Catarina, que atua há muito tempo na pesquisa de fungos micorrízicos, enfim, tanto ecto quanto endomicorrízicas. Então essa reportagem ela foi publicada no jornal, né, eletrônico Mais Soja, inoculante inédito à base de fungo micorrízico é lançado no Brasil. Então aqui tem o link da reportagem, né, que fala um pouquinho aqui para vocês que a Novatero, empresa sediada em Joinville, é a primeira e única empresa do Brasil a obter o registro do Ministério da Agricultura para comercialização de inoculante à base de fungo micorrízico arbuscular. O fungo é o Rhizophagos intrarradices, para a cultura da soja e milho. Né? São cerca de 20.800 propágulos do fungo por grama né, de inoculante.
A aplicação recomendada é de 120 gramas do inoculante por hectare, através de tratamento de semente, certo? E resultados bastante interessantes, né? Que as validações agronômicas mostraram que com a aplicação do fungo no milho, houve um aumento de produção de grãos médio de 54%. E para a soja, o incremento médio na produção de grãos foi de 25% por hectare, né? Então a gente vê o potencial, o benefício que a inoculação de fungo micorrízico faz para a planta, certo? Então uma empresa de Joinville, a Nova Tero, foi responsável por registrar esse inoculante de fungo micorrízico arbuscular, certo? Existem outras formas também, né, de a gente produzir inoculante. Nesse caso, chama de inoculante no modo on-farm, que é in situ, certo? Então, esse método é uma alternativa para estimular o uso do inoculante microbiano no sistema de produção vegetal e reduzir os custos associados com a compra do produto. É uma alternativa, no meu ver, não tão eficiente quanto um inoculante comercial, mas é uma forma da gente ir, né, modificando ou ir incrementando a população de micro-organismos do solo, no caso os fungos micorrízicos, né, presentes no solo, certo? Então, minimizando aqui como que é feito, né? Resumindo, desculpa, pega-se plantas de sorgo, né? Porque o sorgo é uma planta que chama de cultura armadilha, ele consegue, né? Ele tem alta afinidade por fungos micorrízicos. Nesse caso, usa-se plantas de sorgo pré-inoculadas, cultivadas em saquinhos em casa de vegetação, com fungos específicos, né? Pode ser, o trabalho que a gente pegou aqui são dois fungos, o Claroideoglomus etunicatum e o Dentes cutata heterogama, certo? Eles pegam o saquinho, no saquinho botam substrato com o fungo, plantam sorgo, o sorgo vai fazer com que esses micro-organismos se multipliquem e depois essas plantas de sorgo são plantadas a campo, né? Isso gera um aumento da população, gera uma diversidade de micro-organismos, né, de fungos micorrízicos presentes no solo. E aqui nós temos algumas fotos, né, de alguns inoculantes produzidos mundo afora, enfim, e a gente vê, né, a grande variedade, diferentes tipos, enfim, para diferentes culturas, certo? Uma Pumpkin Pro, Pro Mix, inoculante de fungo micorrízico, enfim. E essa aqui é uma máquina, né, que ela efetua o plantio e efetua também a inoculação do fungo, né, a liberação do inoculante no solo, certo? Então, esse é o nosso assunto sobre fungos micorrízicos e eu aproveito para convidar a todos para que ano que vem curso na disciplina de micro-organismos promotores do crescimento de plantas, onde a gente vai abordar de forma mais específica, né, de forma mais aprofundada, os diferentes tipos de associações entre plantas e micro-organismos do solo.